Opa! E aí, pessoas, é que assim, esse negócio da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, um trânsito infernal de ninguém. Vamos lá, galera. Como vocês estão? O que vocês andam fazendo? Tá? Contem para mim aí, né, como está sendo essa experiência de viver meio, né, nesse período de pandemia. Vocês sabem que eu estou gravando esses vídeos numa tacada só, né? E aí, então, eu estou imaginando que esse vídeo está indo para vocês daqui 21 dias, né? Então, hoje aqui, a data minha de gravação é dia 5/6, então vocês vão estar recebendo esse vídeo aí lá pelo dia 22. Eu espero que lá no dia 22 a nossa situação seja menos grave, menos triste do que a gente está vivendo hoje, né? Mas vamos lá, para a nossa terceira aula desse bimestre, certo? Ainda sobre o filósofo Locke e as teorias sobre o individualismo, né? Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo aulas bem curtas para a gente não ficar sobrecarregado, não ficar, né, meio lascado aí, para a gente ter tempo de conseguir assimilar as coisas, né, pesquisar da maneira melhor possível, tirar dúvidas e coisa e tal, tá? Então, a gente está indo de boinhas, né, no conteúdo aí de vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa terceira aula, né, terceira semana de aula, na verdade, do bimestre, né? Então, lembrando que essa aula são para os alunos do segundo ano do ensino médio da Escola Kenkichi Momoto, nosso Kenkitão, certo? Tá aqui começando a gerar a minha apresentação de tela, vocês já estão vendo a minha tela. Então, vamos lá. Então, segundo ano do ensino médio da Escola Kenkichi Momoto, terceira semana de aula, eu ainda, Maria Helena, certo? Mandando essas aulinhas aí para vocês. Bom, de novo, até o cachorrinho já entendeu, gente. Tem que entrar lá no Classroom e fazer as lições, certo? De boa, todo mundo já conseguiu, né? Eu espero que daqui, né, a pouco eu tenha todas as lições ali que eu possa corrigir tranquilamente, né? Mas lembrem-se, se precisarem, tiverem dúvidas, alguma coisa, pode procurar a professora, ok? Então, vamos mais um pouquinho aqui para frente das nossas aulinhas. Então, relembrando, opa, volta, Maria Helena. Tchutchu. Relembrando, né? Então, assim, a gente está tratando sobre o filósofo Locke, e o filósofo Locke diz que os seres humanos, né, no seu estado de natureza, eles tinham direitos naturais, né, e esses direitos naturais se constituem propriedade, vida e liberdade, desculpa. Propriedade, vida e liberdade, certo? Então, são os direitos, né, que nós temos em comum todos os seres humanos. Muito bom. Muito bem. E a nossa última aula, a gente estava falando sobre o tal do liberalismo. O que é esse liberalismo, né? Falando de um liberalismo político, né? Então, essa liberdade política. Então, os seres humanos viviam no estado de natureza, sem lei, sem regra, sem governo, né? As coisas começam a ficar meio confusas, todo mundo começa a tretar entre si, e não tem nada que garanta a vida, a liberdade e a propriedade. Então, esses seres humanos resolvem se associar uns com os outros e formar o que hoje a gente chama de governo, alguém que nos governe, né? E esse governo, ele tem por obrigação zelar pelos nossos direitos,
né, naturais. Que direitos são esses? Vida, liberdade e propriedade, né? Então, a interferência sobre as coisas, sobre a organização de uma sociedade, ela é uma interferência política, ela é uma interferência que garanta os meus direitos naturais, certo? Meu direito natural. E aí ele vai falar que para esses direitos naturais serem assegurados, eu vou precisar do que ele vai chamar de direito positivo, né? A gente já vai ver isso. Mas, enfim, eu preciso de regras, normas, leis que garantam a minha liberdade, a minha vida, a minha propriedade. Muito bem, mas que tipo de liberdade é que o Locke está falando? Certo? Ele está falando que todo mundo é livre, livre para fazer o que quiser. Claro, eu sou livre para fazer aquilo que eu quero, desde que eu não prejudique os direitos dos outros também. Então, se eu tenho direito à liberdade, você também tem direito à liberdade. E eu não posso fazer nada que vá contra o seu direito. Lembram? Se eu não posso, se ninguém pode ferir os meus direitos, por que eu posso ferir o direito do outro? Tá? Então, a minha liberdade consiste em fazer tudo o que eu queira, contanto que eu não fira os direitos dos outros, das outras pessoas. Que direitos? Eu não posso ferir o direito à vida, à liberdade e à propriedade dos outros. Certo? Então, se eu posso, se eu trabalhei, consegui, né, agora, né, o meu dinheiro para comprar sei lá, eu quero um defumador, gente, um defumador de comida, sabe, para fazer tipo bacon defumado em casa. Então, aí eu quero trabalhar bastante para conseguir dinheiro para comprar um defumador. E aí eu fui lá, trabalhei e tenho direito à minha propriedade privada, vou lá, compro o meu defumador. E alguém vem aqui catar o meu defumador? Não dá. Ah, mas eu sou livre. Não, você é livre até o ponto que você não está ferindo a liberdade dos outros, não está ferindo a propriedade dos outros. Então, ninguém pode vir aqui pegar o meu defumador. Como eu também não posso ir na casa de ninguém e me sentar lá na cozinha e falar assim, eu sou dono dessa casa aqui, certo? Então, a nossa liberdade, ela é restrita no sentido que ela é restrita ao outro, ao direito do outro. Para o meu direito ser preservado, o do outro também tem que ser preservado, tá? Então, essa é a ideia de liberdade em Locke. Muito bem. Lembra que eu falei para vocês também que Locke vai falar que todos nós somos iguais? Nós somos realmente iguais, só que ele não está falando em igualdade econômica. Pô, Maria Helena, se você tem um defumador e nós somos iguais, todos iguais, todo mundo tem que ter um defumador também. Não é bem assim, pessoal. Seguinte, economicamente, o Locke vai dizer que nós vamos ser diferentes, porque uns, segundo Locke, né, podem fazer um trabalho e ser mais remunerado que os outros, enfim, tá? O grande problema aí é que ele está falando que a nossa liberdade, a nossa igualdade, liberdade não, desculpa, a nossa igualdade, ela é jurídica, ou seja, as leis devem ser comuns a todas as pessoas, independente do cargo, da função ou do dinheiro que ela tem. Eu posso ter muito dinheiro, ou eu posso ter pouco dinheiro, a lei deve ser a mesma, certo? Eu posso ter um grande cargo numa empresa, ou eu posso ter um cargo mais humilde dentro da empresa, que a lei deve ser a mesma, certo? Então, eu tenho que ter essa igualdade no tratamento jurídico. Então, o Locke vai afirmar que a liberdade do homem
vem da natureza. Os ricos se tornam ricos em vista do exercício moral da sua liberdade. Isso para Locke, certo? Portanto, sua riqueza nasce da boa conduta da sua liberdade, mas a riqueza nasce da exploração do outro, nunca do bom uso da liberdade. Veja os corruptos, como eles enriquecem, lesando as outras pessoas. Muito bem. Vamos traduzir aí essa frasezinha. Galera, é o seguinte, se eu fui lá e sou dono da minha razão, do meu pensamento, certo? Lembrem-se que para Locke, né, a razão ela é guia, e eu faço o bom uso da minha razão, o bom uso da minha liberdade e construo riquezas particulares, sim, eu sou dono disso, certo? Entretanto, se eu faço isso prejudicando alguém, se eu faço isso corrompendo alguma coisa, né, eu devo ser punida por isso, certo? Então, assim, ele vai falar, na verdade, ele justifica a desigualdade social, tá? Ele justifica, ele fala, olha, tem que ter desigualdade social mesmo, porque cada um é de um jeito, cada um exerce sua racionalidade, sua liberdade, uns ganham mais, outros ganham menos, e tá tudo de boa. O que não pode acontecer é alguém ficar rico, né, ganhar muito dinheiro, prejudicando o outro, certo? Bom, então, para a gente lembrar também, ele vai dizer que desse pacto social que a gente faz, lembra? Então, dessas leis, dessas regras, dessas normas que a gente cria, né, para sair lá do estado de natureza, de guerra, de confusão, de treta, né, para tentar viver em harmonia, nasce o que a gente chama de governo, o governo civil, né? Então, é importante lembrar que, para Locke, o governo civil não é para restringir as pessoas, não é para limitar as pessoas. O governo serve para conservar a propriedade privada. E o que é propriedade? Eu tenho direito à propriedade, à minha vida, à minha liberdade e às coisas que eu construo a partir do meu trabalho, certo? Então, o governo só deve interferir quando se tratar de preservar esses direitos. Então, embora as leis naturais são percebidas por todos os seres racionais, o homem pode, né, ser influenciado pelas suas ambições, não consegue reconhecê-las de forma correta. Assim, o governo civil, ao obrigá-las através da lei formal, proporciona estabilidade em relação às expectativas da aplicação do direito, ou seja, a lei estabelecida. Dirá o homem qual será a sua reprovação ou que tipo de sanção ele sofrerá para os atos criminosos que ele possa vir a fazer. Então, é o seguinte, o governo, né, ele tem por função para preservar os meus direitos, elaborar leis que garantam esses meus direitos. Então, eu tenho que entender, o governo, ele precisa elaborar leis, né, a fim de que eu possa viver de boa, tendo os meus direitos preservados. O legal dessa ideia da lei do Locke é que ele vai falar que lembrem-se que ele está falando contra um sistema absolutista, né, onde uma pessoa só manda e desmanda do jeito que ela bem entende, não é baseada na lei exatamente, é na própria vontade. Então, ele vai falar que é necessário que haja pessoas, né, que elaborem leis e que você tenha um juiz, né, que vai, né, analisar essas leis e julgar essas leis, e que ele seja imparcial. Ou seja, eu não posso ter um juiz, alguém que vai julgar essa determinada lei,
que tenha, como é que eu posso dizer aqui? Que ele haja de acordo com a vontade dele. Porque de nada adianta você ter uma lei e continuar agindo pela sua vontade. Um exemplo simples, vamos supor que 2 alunos apareçam aqui com um caso de entrega de lição, e as 2 lições estão iguaizinhas, certo? E aí, vocês sabem que eu não gosto de lição copiada do coleguinha, né? Mas vamos supor que eu vou julgar isso aí, né? Vou dar 0 para os 2, vai os 2 embora, pronto, se lascou, certo? Eu posso, por exemplo, se gostar mais de um aluno do que do outro, como eu já falei isso para vocês, né, que você acha por emoção, por instinto, dar a nota para um e deixar o outro zerado, né? Então, o Locke vai dizer que uma lei, quando criada, ela deve servir para todo mundo, porque todo mundo deve ser tratado igual perante a lei, e que quem julga, né, quem é o juiz, tem que ser imparcial, ele tem que fazer valer a lei, independente de quem seja a pessoa que ele está julgando, certo? Muito bem. E aí, quando o homem firmou esse pacto social, ele deu forças legítimas ao governo de apoiar e garantir as sanções aplicadas. Mas agora, quem aplica os castigos não é mais o ofendido, e sim o próprio governo. Lá na lei natural, certo? Quando não tinha, né, a instituição de um governo e de leis, quem defendia os meus direitos era eu mesma, certo? Agora não, né? Agora, com a legislação, com a instauração de um governo, com um juiz imparcial que julgue o certo, independente de quem esteja sendo julgado, né? Não é mais eu que vou tomar as providências se eu me sentir lesado em alguma coisa, é o próprio governo, certo? Então, eu tenho que apelar para a lei, porque a lei tem essa imparcialidade capaz de tratar todo mundo na sua devida igualdade. Aí você vai falar assim, então, Maria Helena, então você está falando que vai existir o que a gente chama hoje de poder legislativo, que faz leis, e um juiz que julga essas leis? Sim, exatamente isso, tá? Só que ele vai falar que também o poder legislativo não pode fazer o que bem quiser. Afinal de contas, ele tem que legislar para garantir, né, aqueles direitos naturais que a gente tem falado toda a aula: vida, propriedade e liberdade. Então, ele vai dizer que o poder legislativo, ele também tem limitações, ou seja, ele não pode fazer tudo o que ele quiser. A primeira, né, que ele vai dizer é que as leis devem ser estabelecidas para todos igualmente e não devem ser modificadas em benefício próprio, certo? Então, eu não posso agora, a lei era assim até ontem, mas hoje aconteceu isso vai me prejudicar, então eu vou mudar a lei. Não, certo? As leis só devem ter uma finalidade: o bem do povo. Então, se não for para todo mundo, se não for para o bem de todo mundo, essa lei está errada. Ela não pode ser assim. Não deve haver imposição de impostos sobre a propriedade do povo, sem que se expresse o seu consentimento individualmente ou através de seus representantes. Lembra que eu falei que era uma democracia, que você tem que, essa lei, ela deve ser uma representação das suas vontades, dos seus desejos, não, vontade e desejo não exatamente, porque isso seria um pouco menos racional, né? Mas as leis, elas devem ser uma representação dos seus anseios, né? Daquilo que você julga como correto, como bom, como certo, para garantir a vida, a liberdade e a propriedade. Ixi, e o quarto aqui eu não consigo ler. Que bom. Deixa eu tentar voltar aqui um pouquinho.
A competência para legislar não pode ser transferida para outras pessoas, senão aquelas a quem o povo confiou. Ou seja, se eu falei, se foram eleitos, né, se foram tidos como representantes certas pessoas para elaborarem essas leis, não pode jogar para o alto e de repente alguém ir lá e falar assim, não, agora quem vai fazer a lei sou eu. Né? Certo? Tem que ser aquilo que o povo decidiu, aquilo que o povo escolheu. Bom, para a gente terminar isso tudo, terminar essa conversa sobre Locke e sobre a questão individual. O Locke, então, ele vai dizer que nós somos seres realmente individuais, mas que nós, para conseguirmos viver em sociedade, porque nós precisamos uns dos outros, né? Esse período de pandemia mostrou o quanto, né, um é necessário para o outro, né? Volto a dizer, não sei como é que vai estar no dia que eu colocar essa aula no ar, né, mas, assim, são aí 60 dias sem poder abraçar o meu pai e minha mãe, sem poder, né, dar um beijo, né, nas pessoas que a gente gosta, né, sem ver as pessoas que a gente gosta, né, um período muito ruim, muito complicado. E nós somos seres individuais, a gente consegue se virar aqui? Não, até consegue, mas nós temos necessidades que são coletivas, né? Então, apesar de sermos individuais, nós fazemos parte de uma sociedade porque nós temos essa natureza social. Dentro dessa natureza social, para Locke, para a gente conseguir viver bem, a gente precisa criar algumas regras, né? E ao criar essas regras, né, o Locke vai dizer que as pessoas se associam, instituem um governo para serem representadas por esse governo, né, nesses seus anseios, ok? Bom, essas regras, esse governo, né, deve tratar todo mundo com igualdade, né, e só deve interferir em questões que firam os direitos, né? Por isso, tem que ter uma liberdade. Se eu, por exemplo, quiser falar que nem o Raul, tomar banho de chapéu, esperar Papai Noel ou discutir Carlos Gardel, então vá, né? Eu tenho esse direito a essa liberdade. Entretanto, se eu quiser esperar Papai Noel dentro da casa de alguém que não gosta do Papai Noel, e estou ferindo a liberdade dele, eu não tenho esse direito. Então, meu direito tem essa limitação, né, que é o direito do outro. Né? Então, para a gente viver em sociedade e um não ferir o direito do outro, a gente precisa de regras, de normas, de leis, né, que conduzam a gente. Bom, para a gente, então, viver dessa forma, a gente se associa com outras pessoas e cria essas regras, essas normas, essas leis, de maneira, né, que alguém consiga julgá-las com imparcialidade para que a gente, né, possa viver cada vez melhor. Então, pessoal, esse aí é o tal do John Locke, né? A gente vai estudar alguns outros pensadores aí que falam sobre o individualismo nas próximas aulas, então vocês me aguardem. Aí possivelmente eu vou estar com outra roupa, né? Porque toda aula no mesmo lugar. Mesma roupa. Vocês. Tá. Vocês achavam que eu estava indo embora? O que tem que ter? Claro. Lição, galera. Então, nós temos aí as questõezinhas dessa semana. O que Locke entende por liberdade? Então, o que é a liberdade para Locke? Qual é o conceito de igualdade para Locke? Então, o que é igualdade para Locke? Qual é a importância das leis no sistema político? Né? Então, o que Locke dá de importância para as leis? Lembrando que, para ele, dentro de uma organização social, o poder legislativo é o mais necessário, o mais importante, né? E, por último, eu queria saber de vocês. Vocês gostaram desse filósofo? Não gostaram? Concordam com ele? Tem coisa que concorda, tem coisa que não concorda, né?
ou não concordaram com nada, acharam ele um porre, um chato, né? E aí vocês vão falar para mim a opinião de vocês, justificando, é claro, né? Tem que explicar o porquê, certo? Então, a liçãozinha tá lá. Ah, prova? É claro que vai ter prova, galera. Então, vocês também me aguardem, que na outra semana vai rolar aí um questionário sobre todas essas aulinhas de Locke. Beleza? Muito bem. Eu vou interrompendo aqui o meu compartilhamento, saindo da tela, né, que nós estávamos, desejando a vocês paz, saúde, serenidade, tranquilidade, né, que a gente possa se ver em breve. Fiquem bem, fiquem com Deus, façam a lição, seus lindos.